Estudando o Evangelho de Jesus, sobre a ótica da doutrina espírita. Agradecer ao Pai Maior, que nos fortalece a cada dia, abrindo a nossa consciência para melhorar o nosso aprendizado. Vamos pedir o Paulo para fazer a prece e depois nós vamos passar para o Wallace, que vai falar para a gente sobre o relógio de Deus. A gente sempre fala que o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Aí nós vamos ter uma ótima explicação, com certeza, essa noite. Então vamos lá, né? Vamos elevar as nossas mentes, vamos procurar ficar bem antenados, para que o mais alto possa atuar em nós, abrindo, né, as nossas percepções, aguçando os nossos sentidos, para que nós possamos reter em nós tudo de bom que a noite irá nos proporcionar. E também, principalmente, nos dando força, bom ânimo, disposição, para estarmos usando no dia a dia para fazer valer todo o esforço que a espiritualidade maior tem feito em prol de nós outros. Que o nosso amigo Wallace seja agraciado com as bênçãos divinas, fazendo com que ele possa transmitir para nós tudo aquilo que ele preparou, que nós saibamos estar colhendo devidamente o que melhor nos convém. Cada um se encontra em um determinado ponto. E cada um vai colher aquilo que melhor cabe a ele dentro de tudo que for passado. Mas que saibamos aproveitar, né? Dentro das nossas limitações, aproveitar o que de bom couber a nós. Vamos fazer a prece que o Mestre Jesus passou para nós, e com a prece nós passaremos a palavra para o nosso irmão Wallace, que irá abrilhantar a noite com os ensinamentos que ele irá nos passar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, principalmente o pão espiritual, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim que perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, de tudo que nos possa desviar do caminho reto, daquele que leva até ti. Pois sabemos ser em vossos o reino, o poder e a glória, pois sois onisciente, onipotente, onipresente. Rogamos, Senhor, de corações ajoelhados, ser conosco, hoje, agora e para todos sempre. Que assim seja. Com você, Wallace. Boa noite, amigos do Gevan, Jacira, Paulo e demais. Novamente, agradecido pelo convite para poder falar com vocês nessa noite de hoje. O tema escolhido pela Jacira, foi o relógio cósmico de Deus. Deixa eu compartilhar aqui uma tela. O tema de hoje, o relógio cósmico de Deus, e eu venho trazer para uma reflexão, é claro que vai ser um resumo baseado nesse livro que eu lancei, o Relógio Cósmico de Deus, que nada mais é do que fruto de uma necessidade do pós-estudo do sermão profético, porque baseado naqueles estudos, naquelas questões que nós levantamos no livro Sermão Profético e que passamos a conhecer, a gente constatou que, com base até em outros estudos que a gente vai ver aqui, principalmente das revistas espíritas, que, na realidade, a gente vê que essas questões proféticas, elas abordam, esses antigos mistérios contidos nas antigas escrituras judaico-cristãs, e fica sempre aquela dúvida que a gente ouve, a doutrina espírita veio na época predita, existe ou não um planejamento divino? Claro que existe, E a gente fica, mas baseado em que esse planejamento? Então, esse livro, Relógio Cósmico de Deus, ele veio para demonstrar,
como é que a gente poderia, né, trazer uma interpretação baseada nas escrituras, na doutrina espírita, né, para justificar todo esse entendimento. Então vamos lá, gente. Como foi falado, essa proposta que eu trouxe para vocês de reflexão vai ser um tema, assim, uma abordagem bem rápida, tá? Mas eu vou abordar os principais pontos contidos que foram abordados no livro, tá? Então, vamos lá. De forma rápida, uma introdução. Então, o tema relativo às antigas profecias bíblicas sobre o momento do chamado final dos tempos é empolgante, contudo, é também bastante polêmico e controverso. Muito se tem falado sobre elas e são numerosas as abordagens e interpretações existentes atualmente. O problema é que muitas delas acabaram recebendo uma grande influência desse fértil e equivocado imaginário coletivo dos homens que passaram a criar uma espécie de cultura do fim do mundo, alimentando um grande temor generalizado, né? Principalmente quem vê esses filmes hollywoodianos, né? Apocalipse, ou se não, né, assistiu aquela novela da Record, né? Então vê aquele cenário, aquela outra proposta de abordagem e interpretação e costuma ficar bem preocupado, né? Com bastante medo do que significa isso, né? Que fim do mundo é este? Então, deste modo, muitos passaram a acreditar não só na possibilidade da ocorrência de grandes catástrofes naturais e de guerras de destruição total, mas também de acontecimentos espetaculares que viriam a contrariar a ordem natural das coisas. E a gente está vivendo aí, né, uma crise, uma guerra lá na Europa, né, então muitos ainda ficam preocupados, será que o que dali pode acontecer algo que possa, né, ocorrer o fim do mundo, o que pode acontecer dali, né? Então são várias preocupações e as pessoas às vezes esquecem disso que a gente que é o mais importante do estudo de hoje. Deus está no controle de tudo e a gente tem que ter fé, acreditar que apesar de tudo, né, que está acontecendo, tudo está sob controle. Então logo esse estudo terá por objetivo ajudar na desconstrução de alguns desses equivocados entendimentos, tirando possíveis dúvidas, demonstrando que não há, segundo a ótica espírita de Kardec, nada de místico envolvido nisso tudo que eu vou trazer para vocês. O assunto trata, resumidamente, como foi falado, do conhecimento e do cumprimento de algumas das antigas profecias que demonstram a possibilidade real de se saber como e quando todas essas coisas preditas aos homens deveriam ocorrer no futuro, visto que elas se apresentam numa forma codificada através de uma linguagem obscura, cheia de figuras e alegorias, mostrando-se geralmente como sendo de difícil compreensão. De fato, né? O leitor, né, que não é estudioso, abre aquelas antigas escrituras e vê que realmente o linguajar contido ali é bem hermético, né, bem fechado, né, e é daí a necessidade, né, de se poder conhecer como, né, uma interpretação segura de como é que a gente pode compreender do que está escrito ali. Mas por que compreender e acreditar nessas antigas profecias? A nossa fé cristã é baseada em profecias. Jesus, por exemplo, só foi reconhecido naquela época pelos seus fiéis seguidores devido ao fato dele ter agido e cumprido tudo o que existia previsto sobre ele nas antigas escrituras judaicas, embora contrariando o entendimento, ou seja, a interpretação de outros judeus espiritualmente cegos, que o rejeitam até hoje, né? Então a gente já vê que realmente essa questão de interpretação é um complicador, né? Porque cada um, né, cada um enxerga com seus próprios olhos, né, de acordo com essa capacidade de entendimento. Por outro lado, também são famosas, mas desconhecidíssimas, todas aquelas antigas e incríveis profecias contidas, por exemplo,
nos livros do profeta Daniel e de João o Evangelista, que é o autor do Apocalipse, né, o último livro da Bíblia, pois muitos desconhecem o que de fato elas se referem. Contudo, fica sempre no ar aquela pergunta: quando e como elas irão se cumprir no tempo, aquelas antigas profecias? Temos como saber isto? No livro de Eclesiastes e de Amós, foi dito que tudo tem um tempo determinado e que Deus não faz nada sem antes ter revelado. Revelado o quê? Aqueles antigos mistérios, né, que Jesus falou lá nos evangelhos, com bastante antecedência aos seus mensageiros, que são os profetas, o que iria acontecer nos tempos preditos. Então, o que a gente tem que entender é isso. O que esses dois profetas deixaram bem claro? Que Deus, né, estabeleceu um tempo determinado para tudo, né? Lá está escrito assim: há um tempo determinado para tudo debaixo do céu, ou seja, para o nosso mundo, né? E ele tem essa sistemática. Tudo que ele vai fazer, ele avisa com bastante antecedência. Por isso que chama profecia. Profecia é uma visão, né, de algo que vai acontecer no futuro. Logo, podemos concluir que certamente há um planejamento divino para o nosso mundo, contendo especificado o que deverá acontecer no futuro, né? E se a gente parar para pensar, gente, a lógica, né, nos diz o seguinte: se nós que somos pequenos, né, criaturas de Deus, imperfeitos, sabemos planejar, às vezes que meio que porcamente, mas planejamos, né? Se Deus, que é Pai, Criador, onipotente, onipresente, onisciente, perfeito, né? Certamente ele não pode ser pior do que a gente. Então ele planeja também. E todo o planejamento dele, com certeza, tem que ser perfeito, muito melhor do que o melhor homem planejador existente no mundo. Então, pela lógica, diz que realmente deve existir um planejamento. E as antigas escrituras, a gente vai ver que fala disso. Com isso, percebe-se naturalmente que é importante saber, valorizar e principalmente acreditar também nestas antigas profecias, na medida em que confirmamos, através de das interpretações, né, a gente comprova os seus cumprimentos no tempo. E aquelas outras palestras que eu já trouxe, inclusive uma para vocês, né, aí do Gevan, a gente demonstrou lá alguns cálculos proféticos que a gente não vai entrar aqui neles nessa noite de hoje, mas que comprovam por fatos históricos, né, e pelos cálculos, os anos, né, as datas de cumprimentos dessas profecias. A nossa fé cristã tem raízes judaicas profundas, e nós, os espíritas, ouvimos falar e acreditamos que o espiritismo representa, de fato, o outro consolador prometido por Jesus, aquela terceira revelação de Deus aos homens, estando ele, deste modo, inserido nesse processo divino de cumprimento de acontecimentos outrora preditos. Logo, para se libertar do desconhecimento e do temor que se criou em torno dessa temática, bem como dos precipitados pareceres ou interpretações daqueles que dizem ter tudo isso mistificação, necessário se torna encará-la sob o seu verdadeiro ponto de vista, pois o medo e a dúvida diminuirá à medida em que aumentar a certeza sobre a incoerência das outras interpretações. Interpretar é isso, gente, né? Ninguém é dono da verdade, né? Cada um tem uma linha de interpretação, ou seja, cada escola de interpretação historicista, futurista ou preterista, são várias linhas de interpretação existentes. E dentro delas tem a visão espírita, a visão católica ou a visão protestante, né? Ninguém é dono da verdade, né? Cada um interpreta de acordo com a sua capacidade, mas cabe a nós desenvolver o bom senso, né? O senso crítico e usar a nossa capacidade para o quê? Avaliar, pesar, né? Qual aquela que bate melhor com o seu coração.
Tal a importância deste assunto, particularmente nesse atual momento de transição planetária no qual estamos vivendo, né? Entendendo que isso significa que a gente está num processo de mudança de ciclos de tempo. Como naquela época, né, da época de Kardec, segunda metade do século XIX, a espiritualidade havia dito que todas as antigas profecias judaico-evangélicas estariam se cumprindo e que a vinda do espiritismo havia sido igualmente predita por elas, então ficou demonstrado quais seriam algumas dessas outras profecias, quais sejam, né? Eu trouxe para vocês que são assuntos que constam nas escrituras, né? Esse chamado chegada do momento da regeneração, que em grego é palingenia, né? E que os judeus chamam de final dos tempos, né? Que é o tal Hasharit Hayamim, são profecias contidas, né? Nessas antigas escrituras. O segundo advento do Cristo, que ficou conhecido pelo nome de parousia, né, que a gente entende que ele deixou claro lá, principalmente no sermão, que ele viria em espírito, acompanhado dos seus anjos, que são o quê? Né? A gente da doutrina espírita entende que são os espíritos. O advento do outro consolador, né, que na exegese é chamado de Paráclitos. O segundo advento do profeta Elias, o precursor do Cristo, é aquele profeta esquecido de muitos, e muitos falam, o Cristo vai vir, mas ninguém lembra das outras profecias que falam também que o Elias tem que vir, né? E que Kardec deixou claro lá no livro A Gênese que ele entendeu que ele tinha que vir reencarnado, ou seja, ele foi Elias, foi João Batista na época de Jesus, e que teria que reencarnar de novo, né? Sendo o precursor do Cristo. A ressurreição dos mortos no último dia, ou seja, naquele período do chamado final dos tempos. O derramamento, ou também é muito falado lá, a descida do Espírito Santo, né, sobre toda a carne, né, que a gente entende que foi a promessa da ocorrência de um novo Pentecostes. E o tal juízo final, que os judeus chamam de Onradim, né, que é o fim do ciclo, né, que na realidade na doutrina espírita a gente sabe que não é o fim do mundo, igual as pessoas pregam aí, é o fim de um ciclo para o início do outro, ou seja, uma transição para um novo ciclo, né, onde, segundo muitas dos ensinos de Jesus, é nesse momento que ocorrerá aquele processo de avaliação, seleção e separação da humanidade para a formação de o quê? De uma nova geração futura, aquela que vai habitar, né, o mundo vindouro. Então, essas são algumas profecias contidas nas antigas escrituras, né? E todas elas previstas com momentos para acontecer, tá? Então, vamos lá. Com isso, percebe-se claramente, e esse estudo vem demonstrar isto, né, embora resumidamente, mas eu acho que vai ficar claro para a gente, né, mesmo assim, que de acordo com os desígnios de Deus, existe um antiquíssimo planejamento divino codificado naquelas antigas escrituras judaico-evangélicas, contendo previsões que foram mencionadas também por Kardec na doutrina espírita. Um novo linguajar, mas são as mesmas contidas lá nas escrituras judaico-cristãs. Porém, ele também contém todas as previsões cronológicas concernentes à concretização desses mencionados eventos proféticos de repercussão, ou seja, de caráter ou interesse geral para o nosso mundo, sendo estes certos para acontecer, pois são regulados, ou seja, determinados por Deus, né? E aqui cabe, né, para quem tiver a curiosidade de entender o que é que foi dito aqui, a teoria da presciência de Kardec lá no livro A Gênese, onde ele deixa bem claro, né, que só alguns acontecimentos que são esses de interesse geral são os que Deus regula, né? Por quê? Porque eles fazem parte desse seu planejamento. Então, se há um planejamento cronológico, logo existe, por assim dizer, uma espécie de, aí que vem aquela questão do conceito, de um calendário cósmico divino, né, ou de um relógio cósmico, onde estão marcadas, desde a antiguidade,
os tempos, ou seja, aqueles prazos determinados e os sinais ou acontecimentos nele previstos. Mas será que a espiritualidade, agora voltando para o nosso lado, né? A espiritualidade também revelou a Kardec a real existência, por assim dizer, de um simbólico relógio cósmico de Deus, marcando, ou seja, regulando a passagem dos tempos proféticos, ou seja, daquelas chamadas simbólicas horas ou dia, né, para o nosso mundo? Então, gente, a gente tem que entender que é simbólico, é uma analogia, não existe um relógio lá no céu, né, claro, né, mas a gente vai entender que o tempo é marcado, tudo, né, Eclesiastes, tudo tem um tempo determinado. Então, a gente pode fazer aquela comparação. Se a gente acompanha a passagem dos dias e das horas pelos calendários e pelos relógios, então a ideia do relógio cósmico de Deus. Então, a espiritualidade falou, deu sinais, deu pistas disso? Certamente que sim. Vejamos a seguir algumas. Por exemplo, em 1862, o espírito de Santo Agostinho, falando a um grupo de espíritas que iriam entrar num período de férias dos seus trabalhos mediúnicos, alertou quanto ao seu simbólico toque despertador, dizendo, ou seja, olha só que interessante, vigiai e orai, já vos disse e outras vezes outras vozes vô-lo repetirão, soa o relógio dos séculos, ou seja, ou dos tempos de Deus, né? Uma vibração retine, chamando os homens que se acham numa espécie de simbólica noite espiritual. Ou seja, é uma linguagem poética, mas o que ele está querendo dizer? Que existe o quê? Tudo tem repetindo aquelas antigas escrituras, tudo tem um prazo determinado. Existe uma contagem de tempo para as coisas, né? Um relógio dos séculos. Infelizes dos homens, né? Não bem-aventurados os homens que não quiseram apurar o ouvido para escutá-la. Ou seja, é uma mensagem bem sutil, mas demonstrando isso que eu trouxe para vocês. Outra, por exemplo, em 1867, um outro espírito que não se identificou, falando sobre a previsão de alguns flagelos que começariam a afligir a humanidade, disse, avança a hora marcada no grande e perpétuo relógio do infinito, aí, ó, ou dos tempos de Deus, a hora na qual vai começar a operar-se a transformação, ou seja, a renovação ou a tal, né, iniciando a regeneração de vosso mundo, para fazer gravitar, ou seja, rumar, né, avançar, rumo à perfeição, ou seja, ao momento daquela simbólica hora do início do juízo final, que é o tema do meu livro, né? É claro que não é uma hora, tá? A gente vai ver qual que é a simbologia da hora. Eu já vou antecipar para vocês, a hora é o ano, tá? Quando então ocorrerá, né? Começará a ocorrer a seleção da humanidade. Muitas vezes vos foi dito que os mais terríveis flagelos dizimariam as populações. Olha só, isso aqui ele falando lá na segunda metade do século XIX. Não é preciso que tudo morra para se regenerar, mas o que é isto? A morte não é senão a transformação da matéria. O espírito não morre, apenas muda de habitação. Observai e vereis começar a realizar todas essas previsões. Como são felizes aqueles que nessas terríveis provações foram tocados pela fé espírita sincera, permanecem calmos, olha só o alerta, por fim Deus está no leme, está no, né? Permanecemos calmos no meio da tormenta, né? Essa palavra é muito utilizada, né? Os espíritos simbolizando esse momento do chamado final dos tempos, esses acontecimentos previstos, são comparados com a ideia a figura simbólica da tormenta, da tempestade, né? Assim como marinheiro aguerrido em meio à tempestade. Bonito, né? Essa linguagem profética e simbólica, né? Poética que eles usam também, né? Por fim, em 1868, um outro espírito que se identificou apenas como o espírito da fé,
falando a respeito do cumprimento de uma antiga profecia referente à vinda do novo enviado, o Messias de Deus, ao mundo, que Kardec compreendeu tratar-se do profetizado retorno do profeta Elias, que deveria reencarnar, antecedendo como precursor o retorno, né, do Cristo, disse: quantas coisas eu teria ainda para vos revelar, mas me detenho, porque o dia de amanhã, olha só, é como se fosse um calendário, ó. O dia de amanhã ainda não apareceu, ainda, apenas estamos antes ao relógio da meia-noite. Então são figuras, né, que na realidade a gente tem como apurar, que meia-noite é essa, que dia é esse que ele está falando. Mas o que teria a ver com o Espiritismo, todas essas séries de esclarecimentos prestados àquela época pelos Espíritos Consoladores a Kardec, quanto à chegada dos tempos outrora preditos nas antigas escrituras judaico-cristãs, conforme as simbólicas horas marcadas numa espécie de relógio de Deus, indicando que eles ainda estavam naquela época, ou seja, na segunda metade do século XIX, antes da meia-noite. Ainda mais, o que todas essas profecias têm a ver com o relato da ocorrência de sons de trombetas retumbantes e de um novo Pentecostes. Aqui eu não trouxe para vocês, né, nesse resumo, aonde isso são citados, mas elas falam, né, muitas passagens falam dessa questão das trombetas, né, dessa ideia do derramamento do Espírito Santo, né, desse novo Pentecostes. O que elas significam, essas expressões? Elas têm a ver, na verdade, com os determinados momentos que os judeus chamam de Moedim, especificados no antigo calendário judaico, quando então são comemoradas as suas festas religiosas. Aqui que foi o grande barato do estudo que foi desenvolvido, e que, na realidade, nem nenhuma descoberta espírita, não, tá, gente? Porque outros estudiosos, até de outras religiões, né, principalmente os protestantes, todos eles, pelos seus estudos, mas cada um, é claro, interpretando certos pontos de acordo com a sua linha né, da sua crença, mas eles entendem justamente isso, que o retorno do Cristo, né, ele iria cumprir também essas festas religiosas judaicas. Então, eles entendem isso aqui não era uma novidade espírita. A novidade espírita foi adaptar esse conhecimento já presente, né, entre os homens, conjugando ele com as novidades que o Espiritismo trouxe. Porque o grande objetivo foi o quê? Demonstrar, né, aquilo, o Consolador prometido é o Espiritismo, a gente acredita. Mas por quê? Só porque o Espírito falou? Não. Veio cumprir antigas profecias, e essas profecias estão atreladas às festividades judaicas. Por isso que a gente tem que entender um pouco de cultura judaica, para poder fazer um bom trabalho, uma boa interpretação, justificar o entendimento que está sendo trazido. Por exemplo, no antigo livro de Gênesis, de Moisés, não é o Gênesis do Kardec, não, tá? É o primeiro livro da Bíblia, né, Bereshit, que eles falam, consta no relato da criação. Ele coloca lá, haja luminares, ou seja, os astros na expansão dos céus, para a separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. A gente lê aqui, parece que a gente não está entendendo o que ele está querendo dizer. O que ele está querendo dizer? Que os astros do céu serviriam para a medição, ou seja, os astros movimentam no céu, né? Dos períodos de tempo bem maiores que o dia normal, pois esses mencionados dias e anos, né, contidos nas profecias, tais como, às vezes está lá semanas, meses, né, eles são simbólicos. Então, a gente tem a nossa medição normal, semanas, meses, anos, séculos, mas esses termos, essas terminologias são usadas nas escrituras para demonstrar que existe um tempo a mais, né? E aí ele coloca lá que Deus criou o sol, criou a lua, né? E pôs lá no céu, e ele serviria para aquilo tudo, tá? Logo, o que a gente entende, né? Não, quando a gente fala a gente, não é só a gente da doutrina espírita, não, tá, gente?
outras correntes já entendem isso, os movimentos regulares, ou seja, cíclicos, dos astros celestes. Quais são? Principalmente o Sol e a Lua, que é o que está escrito lá no relato da criação, assim como servem como sendo o quê? Essas simbólicas engrenagens de um grande relógio, né? E ele deveria servir para separar os dias e as noites, ou seja, aquilo que a gente está acostumado a ver, né? O ciclo do solar, né? O dia, né? 12 horas, 24 horas, alertar através também de sinais proféticos quanto à chegada de outros tempos e eventos futuros determinados, é isso que ele está falando lá, né? E auxiliar na contagem de outros períodos futuros determinados de longuíssima duração no tempo. E para isso ele usa o quê? A Lua, é o ciclo setenário, é o ciclo de 7. Ou seja, eles deveriam servir não só para a marcação de um tempo normal, ou seja, literal para o nosso mundo, é isso que a gente mede normalmente, dia, semana, ano, mas também como indicador da existência de um outro tempo não literal, que a gente pode colocar metafórico, revelador do que está programado a se realizar no futuro, de acordo com um plano divino traçado e marcado no seu calendário desde a antiguidade. Por isso que a gente vê lá, quando ele fala nos dias, né, nos dias futuros, ele não está falando de dia de 24 horas, ele está falando de outra coisa. Lá no Apocalipse, eu mostrei para vocês, lá ele fala lá de não sei o que, tantos meses, mas não é um mês de 30 dias. São outras coisas, são outras medidas de tempo que usa aquele linguajar, que são tempos não literais. Sobre a existência desses tempos não literais, consta, por exemplo, nas antigas escrituras, 2 princípios temporais de interpretação profética. Olha só que barato. É muito comum os protestantes falarem assim, a própria Bíblia dá as chaves de interpretação das profecias. E realmente isso é uma verdade. Por exemplo, existe lá um princípio que é chamado dia-ano, onde é dito que um dia profético equivale a um ano normal transcorrido no mundo. Ou seja, ele criou ali um padrão, né? Tem lá umas passagens lá no livro de Números e de Ezequiel, onde a gente pode falar assim, no linguajar deles, é como se fosse o quê? Deus ensinando os judeus a fazer contas, e ele usou essa aqui justamente para demonstrar quanto tempo duraria o exílio dos judeus na Babilônia. E a gente faz a conta usando esse parâmetro, porque ele lá coloca, ó, pelo número de anos, né, dias que vocês andaram no deserto, representando um ano, né, o mesmo tempo de ano. Então, ele mostra essa correlação. E ele mostra quanto tempo que pela profecia o exílio ia ocorrer, e a gente pega a data, pega o tempo que ele usou como parâmetro, a gente bate direitinho com o período que terminou o exílio, com a invasão do outro império que libertou os judeus lá. Então, ou seja, uma boa leitura das escrituras mostra que esses parâmetros estão lá e que ele dá a profecia e ele ensina como interpretá-la. Existe um outro princípio, que é o dia milênio ou vigília milênio, né, onde ele fala lá, né, é muito comum, essa aqui a gente ouviu falar, né, ele fala, 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Ou senão aquela que o apóstolo Pedro usou, né, para falar para os judeus daquela época, né, que estavam aguardando a vinda de Jesus, né, o retorno de Jesus para aquela época. Aí ele falou, ó, preste atenção, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Tipo assim, não, quando Jesus falava, eu vou ressuscitar no terceiro dia, né, houve aquela ressuscitação naquela época, mas não a ressuscitação do retorno, mas a ressuscitação para a sua ascensão no céu. E o retorno? Aí foi perguntado lá no livro do Atos dos Apóstolos, quando é que você vai retornar? Ou seja, é o tal do terceiro dia. Então, um dia é igual a 1000 anos, ou seja, o terceiro milênio, né? Então, mas o que Deus fez, agora aqui que é o interessante, para que os homens
pudessem, então, compreender, ao longo dos tempos, a real existência do seu calendário divino, do seu cronograma geral de acontecimentos futuros, ou seja, daqueles sinais descritos lá no livro da Gênesis, né, que ele falava que aquilo serviria para sinais, né, traçados para este mundo desde a antiguidade. Eles, né, então a gente pode colocar assim, né, Deus estabeleceu uma série de festas comemorativas a serem cumpridas repetidas vezes, ou seja, encenações, ensaios proféticos, atos simbólicos, em certas datas fixas, contendo em determinados meses específicos e no transcorrer dos anos, ou seja, de geração em geração, especificando o quê? Um cronograma minucioso e preciso que deveria compor o calendário tradicional anual daquele povo, os judeus, né? Baseado nos ciclos, que são os movimentos astronômicos do Sol e da Lua. Daí foi que eles criaram o seu calendário particular, que é o calendário judaico lunisolar, ou seja, baseado nos ciclos do Sol e da Lua, mas principalmente no ciclo setenário da Lua. O objetivo, né, hoje a gente olhando com um olhar mais estudioso, né, a gente olha que o objetivo de Deus era fazê-lo certamente o quê? Observar o céu e ensaiar, ensinando os judeus o quê? A fazer contas, ou seja, a estabelecer aqueles prazos determinados, mas com outro objetivo espiritual bem maior, ou seja, a festa era só um pretexto, o objetivo era fazer com que eles observassem o céu, aprendessem a calcular e compreender quando chegariam esses outros tempos determinados futuros, aqueles tais sinais, né, tanto do último milênio quanto dos anos, né, mencionados em todas as revelações proféticas. Olha que interessante, Paulo de Tarso, compreendendo a existência desses antigos mistérios ocultados naquelas cronologias contidas no calendário festivo do povo judeu, principalmente as que continham observâncias sabáticas, ou seja, que estavam relacionados com o momento do 7º dia ou do 7º mês, por exemplo, alertou em suas cartas aos cristãos das comunidades, ou seja, das igrejas, dizendo que elas não eram, na verdade, a imagem exata das coisas, mas apenas sombras das coisas futuras, ou seja, representações figurativas ou sinais proféticos de coisas que iriam acontecer depois, né? E que serviriam de exemplo e sombra como ensaios proféticos através de quê? De comparações simbólicas das coisas celestiais, assim como Moisés divinamente foi avisado, ou seja, antes sobre certas coisas que somente iriam o quê? Acontecer no futuro através daqueles exemplos e representações proféticas. O que ele quis dizer? Que Moisés foi revelado a ele as coisas futuras. E quando criou aquelas festas, né, foi para ensinar os judeus a fazer as contas e entender aquilo que Moisés já tinha entendido, que as coisas se referem ao futuro, que tem um prazo para acontecer, e faz a conta que você sabe quando é que o prazo termina. Assim, foi estabelecido um cronograma fixo, ou seja, aquele calendário religioso judaico. Vou trazer alguns pontos só para vocês terem uma ideia, tá? As semanas, que eles chamam de Shavua, contendo 7 dias, igual a nossa semana normal. É o ciclo lunar, né? A nossa semana também tem 7 dias, sendo que o 7º e o último dia, eles chamam de Shabat, ou seja, é o nosso sábado. É o sinal chamado Dia do Senhor. Então, gente, a gente precisa saber isso para poder entender as profecias. Entendendo isso, a gente conseguiu desenvolver todos aqueles cálculos proféticos. O primeiro mês do ano, que eles chamam de Nissan, começa, né, segundo o ciclo solar, no equinócio da primavera, ou seja, ele tem um momento exato para começar, né, que corresponde no nosso calendário ali por volta do dia 21 de março, marcando, né, o primeiro Shabat, ou seja, o primeiro sábado com o surgimento da lua nova no céu noturno. Cada mês contendo 29 ou 30 dias. Por quê? Porque se o calendário, a semana tem 7 dias, e são 4 semanas, 4 vezes 7, 28. Mas só que o outro mês,
né, só inicia com a lua nova. E aí o que acontece? Eles tinham que esperar chegar à noite e olhar para o céu. Surgiu a lua nova no dia... Nunca aparece no dia 28. Surgiu no dia 29? Não. Aí eles tinham que esperar o outro dia. Aí, com certeza. Surgiu a lua nova? Sim. Tocavam chofar e agora é sábado. Iniciou o novo mês. Por isso que, dependendo como o ciclo, a gente fala que é 7 dias, mas não é 7 dias exatos, porque na realidade nada é exato, tá, gente? O dia não tem 24 horas exatas, o ano não tem 365 dias exatos, o mês não tem 30 dias exatos, são aproximações. Então, por isso que tem mês que, lá na cultura deles, né, a lua nova surge no 29º dia, às vezes no 30º, depende, né, dessas oscilações do tempo. O fato é o seguinte, surgiu a lua nova, né, dá início ao próximo mês com o sábado. E os outros demais 12 meses do ano sempre se iniciam no sábado. Então, esse aqui é o calendário fixo deles, tá? O primeiro dia é no sábado, com a lua nova, aí começa a contagem das semanas. Chega aqui no último dia, pode ser, durar 29 ou 30 dias, né? Ele interrompe e inicia o próximo mês com a próxima lua nova. E o interessante é que o calendário deles é fixo, não é igual ao nosso. Por isso que, às vezes, o nosso aniversário no ano cai, por exemplo, numa quarta-feira, no outro ano, às vezes, cai numa quinta, ou seja, ele vai andando na semana. No calendário judaico, isso não acontece. Então, toda a festa judaica, ela tem uma data certa para acontecer. E vai cair sempre naquele dia daquele mês judaico. Exatamente. O 7º e último mês, que eles chamam de Tishrei, que é também chamado de Rosh Hashanah, ou seja, a cabeça do ano, né, no ciclo do ano civil deles, começa no equinócio de outono, ou seja, seguindo o ciclo solar, ali por volta do dia 21 de setembro. A cada período, aqui antes de falar e passar para frente, é importante vocês entenderem isso. O 7º mês deles, no calendário religioso, equivale ao primeiro dia do ano do calendário civil, já trazendo aquela ideia, ó, o 7º é o último. Olha só que interessante, né? E isso, em termos proféticos, é interessantíssimo, né? Porque, na realidade, nós estamos aqui no 3º milênio depois do Cristo, mas a gente vai ver lá que no calendário a gente está no 7º. O 7º é o último. É esse conceito que a gente tem que entender. A cada período de 7 anos, ou seja, uma semana de anos, que eles chamam de Shavuim, ocorre um sábado, um Shabat especial, que eles chamam de Shemitah. E aqui tem uma simbologia por trás desse sábado anual especial, que eles chamam de remissão ou libertação, que também está atrelado à ideia do quê? Daquela libertação do povo do exílio, né? Do Egito ou exílio babilônico, né? A cada período de 49 anos, olha só, tá só aumentando os ciclos, né? Ou seja, 7 semanas de anos ou 7 Shemitah ocorre, no ano seguinte. Aí a gente faz uma conta rápida aqui, ó, 7 vezes 7, 49, mais um, no 50º ano, um outro sábado especial que eles chamam de jubileu, que não tem nada a ver com jubileu cristão, não, tá, gente? Esse aqui é o jubileu judaico. E que também traz uma simbologia que chama de... Eles atrelam a ideia de restabelecimento de todas as coisas. Isso nós da doutrina espírita já ouvimos falar, né? Não é? Que seria na regeneração que tudo será restabelecido no seu verdadeiro sentido, né? Olha só, as coisas se comungando, né? O Shemitah setenário, aí eu coloquei aqui, ele tem uma data certa para começar. É no 7º, num dia, pode ser ou no 1º ou no 10º, aí tem uma interpretação aqui, mas ele acontece sempre no 7º mês daquele calendário, né? Com a festa das trombetas. O jubileu também acontece nesse mês, ou seja, todo aquele calendário, toda aquela festa tem dias certos para acontecer
dos meses do ano. É isso que é interessante da gente entender. E o mais interessante, eu vou falar mais na frente. Então, a gente tem aqui, ó, a semana normal, né, de dias, que eles chamam de Shavua, né, que é similar ao nosso. A gente tem um domingo, segunda, terça, quarta, sexta, e o último dia, né, não é o domingo, né, o domingo é o primeiro, o último dia é o sábado, é o Shabat. E eles têm essa semana de anos, que a gente viu lá, primeiro, segundo, terceiro, que termina com o 7º ano, que eles chamam de Shemitah. E daí, o grande barato é que todas as profecias, segundo a Cabalá judaica faz a interpretação, está atrelada a uma ideia de semana milenar de anos, onde eles fizeram aquele entendimento, de acordo com aquele princípio dia-milênio que a gente viu lá, onde um dia é igual a 1000 anos, então um dia da semana é 1000 anos, então eles criaram esse calendário, onde todas as profecias eles colocam o seguinte, ó, o mundo, né, ele está previsto para durar 6.000 anos, contados desde quando? A gente vai ver lá, desde o simbólico Adão. Então, esse aqui seria a ideia do que a gente pode chamar de calendário dos tempos de Deus, ou seja, é a folhinha, né? É a folhinha, é o calendário cósmico de Deus, é a folhinha, né? E aqui tem toda essa representação. Ela começa desde o Adão, que a gente aprende lá no livro dos Espíritos e na Gênesis, que Kardec entendeu pelo que a espiritualidade falou, diferentemente dos judeus, ou seja, o Adão não é o único e o primeiro homem, ele é o símbolo de uma época e de uma geração. Então, essa contagem começaria desde ali, né? Estava previsto a vinda do Messias no 4º milênio depois da criação. De fato, Jesus veio naquela data e ele sempre falava, vou retornar no 3º dia, que deixa pistas de que ele estava se referindo ao 3º milênio. E no 3º milênio, a gente viu aqui que no finalzinho, a gente está nessa passagem, né? Já entramos no 7º milênio, né? O Consolador já veio na época predita, e esse período aqui é o período que todo mundo está esperando a vinda do Messias, né? Eu, pelo menos, entendo que ele já veio. Por isso que os judeus chamam de era messiânica. E a gente viu lá que o 7º dia por isso que eles chamam o dia do Senhor. É o Shabat milenar, né? E após esse período, que eles chamam de regeneração, né? Em grego, ou Hasharit Hayamim em hebraico, após esse período a gente entraria numa espécie que a gente pode falar de um novo calendário, ou seja, uma nova folhinha, né? É a nova semana, que eles colocam lá a ideia do mundo vindouro, ou Olam Rabá, que a gente na doutrina espírita chama mundo ditoso ou feliz. Aqui, só para a gente entender que isso daqui foi usado no livro, principalmente para a gente entender o cumprimento de profecias e estipulação de alguns cálculos para confirmar alguns cumprimentos de profecias, as festas judaicas são essas aqui, são 7, tá? E aqui tem um resumão, ó. A primeira é a Páscoa, aí tem lá dos pães ázimos, das primícias, depois tem a dos Pentecostes, né, que o nome hebraico dela é Shavuot, que é a festa das semanas, depois tem as festas das trombetas, Yom Kippur e Sukkot. A gente vê aqui que a primeira parte, todas elas acontecem no mês de Nissan, ou seja, no primeiro. E tem uma festa intermediária, que é a de Pentecostes, que ela serve de transição entre um grupo de festas e outro grupo, e as outras, todas elas acontecem no 7º mês, que a gente viu lá de Tishrei. Muito interessante, né? Olha só. E todas elas têm prazos certos para acontecer. Então, a gente vê aqui, por exemplo, a Pentecostes, ela está relacionada com a Pessa, que é a Páscoa, e ela acontece exatos 50 dias depois. E ela tem uma simbologia da cultura judaica, a entrega da lei, da Torá, né? Quando Moisés, eles comemoram em Pentecostes o momento da entrega das tábuas dos mandamentos, né? Páscoa, por exemplo, tem simbologia da libertação atrelado, não tem nada a ver com a Páscoa que a gente comemorou agora, semana passada, não, do ovinho de Páscoa, coelho, não tem nada a ver com a Páscoa cristã. A Páscoa dele está relacionada com o festejo da libertação do povo judeu do exílio do Egito, tá?
E tem a festa que a gente viu aqui, que são interessantes, ó, das trombetas, que ela vem depois de Pentecostes. E ela acontece no primeiro dia do 7º mês. Tá? Por que eu estou afirmando isso? Porque as profecias tratam dessas festas, gente. A gente não vai poder entrar em detalhes aqui, mas a gente viu que as 7 festividades anuais judaicas são realizadas nas épocas que ocorrem o quê? O segundo ciclo solar. Parte um grupo no primeiro mês e parte no outro do 7º mês. Elas estão diretamente relacionadas com os períodos de chuva, né? E com o início e término das colheitas dos frutos, cevada, figo, trigo, uvas, segundo o calendário agrícola. Por que eu estou falando isso, gente? O mais incrível é que praticamente, né, a gente pode dizer, todas as profecias e até as parábolas proféticas judaico-cristãs, em particular aquelas que tratam a respeito tanto do momento da segunda vinda do Cristo, quanto da chegada do final dos tempos, e que também foram mencionadas por Jesus em algumas das suas parábolas, abordam sempre algum aspecto relacionado ou a essas festividades, ou às circunstâncias ou às épocas, ou seja, aqueles ciclos centenários, quando elas são realizadas, de acordo com a cultura do povo judeu naquela época. Com isso, ficou demonstrado que a importância da gente, para fazer uma boa interpretação, conhecer, compreender a cultura judaica e, principalmente, o quê? As suas festividades. Sem este conhecimento, gente, a gente pode até interpretar a parábola, mas não há como se pretender compreender profecias com perfeição. Basicamente, as profecias judaicas cristãs que tratam dos tempos determinados e especificados nos simbólicos dias, que a gente já entendeu que quando na profecia fala dia, ele está se referindo a milênio, ou as simbólicas horas, que a gente entendeu que quando ele fala horas, ele está se referindo ao ano do calendário relógio cósmico de Deus, são o seguinte, a gente viu lá, eu trouxe para vocês o estudo do sermão profético, aquelas profecias do antigo livro do profeta Daniel. Por exemplo, a das 70 semanas, ela aponta principalmente para a data, que a gente pode dizer de simbólica, né, ano ou hora, né, de 27 depois de Cristo, ou seja, especificando o início e o fim da primeira missão do Cristo em Israel no 4º milênio daquele calendário de Deus encarnando como Jesus, e cumpriu-se exatamente a profecia dos 3 tempos e meio, apontando que para o ano de 1798 depois de Cristo. O que aconteceu aqui? É como se fosse uma simbólica libertação, ou seja, uma nova Páscoa. Páscoa tem um sentido de libertação, que ocorreu o quê? Aquele fim daquele período de 1260 dias, contido nas profecias, que foi o fim do reinado, que eles falam lá do 5º reino, né, que o Paulo de Tarso fala que é o reino do anticristo, ou seja, o fim do período da chamada grande tribulação. Gente, eu estou falando aqui, mas é claro que, né, parece que está jogado, às vezes a gente não entende, mas por isso que é importante, quem quiser se aprofundar e entender isso que a gente está falando, esses cálculos, o que é que eles representam, é importante se aprofundar na leitura dos livros, né? A profecia dos 2.300 tardes e manhãs, que apontou para uma data específica, que na realidade não é bem uma data, é um período, né, de 1844, 1848, e o que aconteceu? Foi o fim desse período de 2.300 anos, contados de uma data, né, que demonstra quando é que chegou aquele tal dia do Senhor, o sábado, né, judaico especial, ou seja, aquele último milênio, bem como compreendendo, né, o cumprimento de profecias como a do novo Pentecostes, a ressurreição dos mortos, o retorno do profeta Elias, o segundo advento espiritual do Cristo, né, junto com seus anjos, o envio do outro Consolador, que foi o Espiritismo, o início da transição para a regeneração da humanidade e o tal início, né, que a gente poderia dizer aquela hora daquele dia específico do juízo final.
Ou seja, essas profecias é como se ele estivesse demonstrando, faz esse cálculo, você sabe exatamente qual que é a hora daquele relógio cósmico, quando é que vai acontecer as profecias. E principalmente a profecia dos 7 tempos, apontando para o ano, que a gente pode dizer aqui que seria o quê? Um período de 2057-64, que é aquela data que o Emmanuel deu, né? Que a gente confirmou que ela está relacionada com a profecia dos 7 tempos do profeta Daniel, que dá o fim do período de transição e o início propriamente dito do chamado mundo de regeneração, ou seja, o período de regeneração da humanidade. E o mais interessante que a gente, né, para finalizar, que a gente entendeu, né, desse estudo, desse livro que eu trouxe para vocês, é que, olha só, como a gente diz que essas profecias, principalmente essas que tratam desse momento do retorno do Cristo com seus anjos, ou seja, a gente viu lá o fim daquele ciclo dos 2.300 anos do profeta Daniel, e que todas elas conjugavam mais ou menos para aquele período ali próximo do século XIX, né, por isso que não é um ano exato, mas ele tem um início a partir de um período. Ou seja, se a gente entender que aquela profecia dos 3 tempos e meio, ela terminou no ano de 1798, como de fato os cálculos demonstram, e ele traz a ideia da libertação, né, que a gente pode dizer daquele quinto reino, que foi o reino da Roma papal, né, a gente pode entender o seguinte, que ele tem uma ideia do que seria aquela né, Páscoa, libertação, ou seja, o fim daquele período da grande tribulação, ou seja, daquele período que começou desde a criação da Roma papal, que você soma 1.260 anos e termina naquela data. Então, ali seria comemorado como se fosse o quê? Na hora profética do dia do calendário ou da hora, né? Porque a gente viu lá que a hora simboliza o ano, a Páscoa. E a gente viu lá que o Pentecostes é comemorado exatos 50 anos após a Páscoa, não foi? E em Pentecostes ocorre, segundo o entendimento dos judeus, a entrega da lei, ou seja, é um envio de uma revelação divina. Naquela época foi da primeira revelação, lá para Moisés, né? Apontando para a data de quê? Aí se você pegar a Páscoa, somar 50 dias simbólicos, que na realidade são 50 anos, dá a data de 1848. O que essa data tem de relevante, gente? Porque é muito comum, você ver, agora há pouco tempo a gente comemorou o aniversário, né, da publicação do Livro dos Espíritos, né, em 1857, né, a gente viu lá que foi publicado o Livro dos Espíritos. Mas acontece o seguinte, tá? Se a gente for lá na introdução do livro O que é o Espiritismo, onde na biografia de Kardec é explicado o seguinte: a primeira edição do Livro dos Espíritos, na realidade, Kardec baseou-se nela nos 50 cadernos que foram entregues para ele de revelações que um grupo espírita recebeu, né, cerca de 5, 6 anos antes. Foi entregue para ele, consta lá a data, em 1854. Se você tirar 1854, regredir 5, 6 anos, dá justamente a data de 1848, quando seria o quê? O ano provável que começou a vir aquelas revelações que juntaram, né, naqueles 50 cadernos que foram entregues para Kardec, porque ele foi encomendado a ele fazer o quê? A codificação daquelas informações. Mas só que, além de codificar, ele começou a participar das reuniões, né, e foi fazendo questionamento aos espíritos sobre as informações que já tinham naquele caderno. Ou seja, ele fez uma aferição. E ali culminou, em 1857, com a publicação da primeira edição. Mas, na realidade, a gente pode dizer, a entrega da lei, ou seja, a revelação, veio antes da publicação, em torno de 1848. Espero que vocês tenham entendido. Então, gente, isso daqui, como estava escrito lá, que o Cristo, né, foi que presidiu todo aquele processo, e que ele viria
numa simbólica festa de trombetas, isso que as profecias falam, então a gente pode dizer que isso aqui seria o quê? Uma espécie de quê? Depois do Pentecostes, que estava previsto, seria a festa das trombetas com o retorno do Cristo, dando início o quê? Aquele novo ano. Por isso que os protestantes falam que Jesus vai voltar no Rosh Hashanah, ou seja, naquela cabeça de ano, naquele período específico, né? E dali a gente pode dizer que, oficialmente, a partir daquele período estaria o quê? Tem uma transição, mas seria uma data marcante para o início do último milênio. Justamente o quê? No terceiro milênio, quando Jesus falou, eu vou voltar no terceiro dia, porque eu, pelo menos, entendo que o Cristo veio como o Espírito da verdade. Gente, espero que vocês tenham entendido, mesmo que assim meio que corrido, fazer como sempre aqui a divulgação dos meus livros, dos meus trabalhos. Quem quiser se aprofundar mais, eu lancei esses 3 livros, tá, gente? Sermão Profético, 3 Homens Apenas do Espírito, e esse livro que a gente fez, essa abordagem rápida nessa noite de hoje, o Relógio Cósmico de Deus, e todos eles tratam de profecias para o tempo do fim, para quem quiser compreender elas, como é que faz os cálculos, lá está tudo bem especificado, eles estão disponíveis na loja Amazon, para quem quiser, tanto no formato físico quanto no formato PDF, e-book, né? Em breve, estarei lançando o livro Continuação do Sermão Profético, volume 2, onde eu vou abordar principalmente as 6 últimas parábolas pós-sermão. Obrigado pela atenção de vocês e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Nossa, que bom, Wallace. Muito obrigada. Eu agradeço em nome de todos aqui do GEVAN por você ter estudado por nós e trazido essas informações, porque realmente para trazer isso tão bem explicado aí, tem que ter esforço, tem que debruçar em cima, tem que buscar estudar a cultura, né? Como o espiritismo, né? Ele requer isso, né? Que a gente comece a entender e buscar informações sobre como que era na época, para você se colocar lá no lugar para entender, né? O que eles queriam dizer, né? Sim. Então, muito obrigada. Nós vamos convidá-lo, sim. Eu ajudo a fazer propaganda dos livros do Wallace, viu? Os 2 primeiros eu já comprei, já li, vou reler. O Relógio Cósmico eu ainda não adquiri, mas é o próximo que eu vou adquirir. Está em promoção lá na Amazon, vi lá, para colocar em promoção. Então eu vou comprar. Eu acho que até semana que vem está lá, acho que no preço de R$17, é baratíssimo. Não, eu gosto... livro dessa grossura, assim, ó, não paga nem as folhas, nem o papel, né? Então eu vou comprar no formato e-book, porque eu uso o Kindle, que senão não vai caber livro aqui em casa, né? Então, mas eu indico sim. Então, muito obrigada. Que Jesus te abençoe, viu, Wallace? Que você continue estudando e trazendo para a gente mais informação, viu? E nós também não podemos ficar atrás. Nós temos que buscar informações, ler, nos informar, para que no final a gente consiga voltar, pelo menos, para o plano espiritual, entendendo um pouquinho mais. O importante, Jacir, é aquilo. Depois a gente fala tudo e entende. Para que serve isso? Para nada. Né? Depois que você entende, ele não serve para nada. A única coisa que ele serve é para fortalecer a sua fé. Aquilo que é o que eu sempre falei. Né? Por que eu aprofundei? Porque eu não sou de engolir as coisas fácil, não. Se alguém me chega, ainda mais em termos de religião, se falasse, ó, é isso, eu não conformo só porque fulano ou ciclano disse. Eu vou atrás para eu me convencer se é aquilo mesmo. Então, isso tudo surgiu daquela questão. Emmanuel deu a data de 2057. Na época foi falado que ele era um pseudo-sábio, que não sei o quê, que não sei o que lá, que o espírito não pode dar data, que não sei o que lá. E aí a gente começa a ver, poxa, né? Aí começa a estudar e vê que realmente é isso mesmo.
existe um planejamento. Tem gente que acha que isso tudo que foi feito é mistificação. Mas depois que você entende, aprende, não serve para nada. Mas hoje, eu pelo menos assim, eu posso, como espírita, falar o seguinte, de fato, né, não é porque me falaram, é porque eu me convenci que realmente o espiritismo é a terceira revelação. Porque ele veio na data predita, sim, eu vi que foi na data predita. Eu confirmei por antigas profecias. E isso é que é o importante. Então, é aquilo que Kardec colocou. Serve para fortalecer a fé, porque a nossa fé tem que ser raciocinada. Então, hoje, né, nós como espírita, a gente pode estar assim, seguro, sim, de que aquilo que os espíritos falaram não foi, né, coisa do demônio, igual é falado, ou mistificação, porque alguns falam, ou não é aquilo, ou que Kardec entendeu errado, ou que, entendeu? A gente tem, sim, com base nesse estudo, convicção de tudo aquilo que os espíritos falaram. Mas só que os espíritos falaram, mas não, né? Foi igual o Paulo falou, né? Já deu mastigado, né? Mas não ensinou a fazer as contas, né? Ou seja, os espíritos revelam, mas ele deixa o trabalho para a gente também. É isso, Rogério? É muita coisa para estudar, né, gente? Sim. É muita coisa para aprender. Os espíritos não dão nada pronto para a gente, assim, né, bonitinho. Mas sempre, realmente, assim, eles dão um norte para a gente ir, mas eles não entregam de bandejas, né? Uma coisa ou outra, assim, o Paulo mastiga, mas não é fácil, assim, né? De onde que vem isso, né? Por que tem esse pensamento? A gente tem que ir atrás disso mesmo, a gente fica perdido. Exatamente. E a gente agradece muito, viu, Wallace, você e tantos outros, né, que trazem aqui para a gente, que buscam informações. Sim, o Marco Paulo no Apocalipse. Nossa, eu gosto de assistir, eu assisto de novo as palestras do Marco Paulo. E as suas depois também eu assisto, e assisto aquelas grandonas suas em outras casas, as mais completas. Sim. Porque é muito interessante. Como você disse, talvez não valha para nada quando a gente entender. Porque a gente já entendeu. Mas, pelo menos, né, assim, para nós hoje vale muito, porque eu ainda não sabia essas coisas que vocês nos ensinaram, esses tempos, você, o Paulo, essas datas. E como a gente gosta muito de história, né, nós gostamos muito de histórias aqui, então a história ela é fundamental para a gente acompanhar, né, a evolução do mundo. Então, nossa gratidão. Obrigada a vocês, todos que nos assistiram, que vão assistir depois no YouTube. E, para terminar, já que o Paulo abriu a reunião, que ele feche novamente, orando aí por nós, agradecendo. Então, vamos lá, vamos agradecer a Deus, ao nosso grande Mestre Jesus, nossa Mãezinha Maria Santíssima, porque sabemos todos que só a verdade que nos liberta. E todo conhecimento que nós adquirirmos vai possibilitar de nós estarmos tomando consciência da verdade. E a verdade nos torna mais seguros, para caminharmos com mais segurança na direção correta. Quando a gente desconhece o que estamos fazendo, ou o que está acontecendo, nós ficamos em tumulto conosco mesmo, né? Ficamos desencontrados com aquilo que devemos fazer. Então, todo conhecimento é bem-vindo. É claro, aquilo que eu disse no início, cada um retém aquilo que a capacidade dele permite. Mas esse pouco que nós conseguirmos manter em nós vai fazer com que a gente abra espaço para um entendimento maior futuro. Então, vamos agradecer ao nosso irmão Wallace por tudo de bom que ele nos trouxe e que nós, né, mais à frente, possamos fazer uma revisão em todo esse conteúdo, tirar mais um pouco de proveito, porque são muitas informações e para absorver tudo que foi passado no momento, para nós, principalmente para mim, é um pouco difícil. Mas, como ficou registrado, nós vamos fazer bom uso. E agradecendo ao Wallace, agradecendo toda a espiritualidade, agradecendo ao nosso bom Pai Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima,
que Ele tenha muitos anos pela frente, nos auxiliando nessa caminhada. Vamos fazer a prece que nós iniciamos os trabalhos da noite e com ela pedindo licença para finalizar os trabalhos. Finalizar não, interromper, colocar um ponto e vírgula para mais à frente darmos continuidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, principalmente o pão espiritual, Senhor, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim que perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, de tudo que nos possa desviar do caminho correto, daquele que leva até ti. Pois sabemos ser em vossos o reino, o poder e a glória, pois sois onisciente, onipotente e onipresente. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Uma boa noite a todos. Boa noite, Boa gente. noite. Fiquem Muito com Deus. obrigada, gente. Com Deus. Obrigado, obrigado. Obrigado, Seitamar. Graças a Deus.